Olá, culturonautas! Vocês sabem que a arte está sempre expressando tudo que a sociedade está vivendo ao longo do tempo, e é claro que com relação à vacina não seria diferente. Nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouco sobre como a arte veio falando sobre a vacina e seus desdobramentos sociais, desde os tempos remotos lá do século XVIII, quando a primeira vacina foi criada, até esse momento histórico que a gente está vivendo hoje, atravessando essa pandemia gigante e vencendo ela graças à vacina. Bom, mas antes de eu te contar esse paranauê histórico e artístico todo, já se inscreve aqui no canal se você estiver chegando hoje e ativa o sininho de notificação porque tem sempre novidades legais por aqui. Bom, gente, como eu já disse em outros vídeos, lá na época da Idade Média, a medicina não tinha muito valor, muitos médicos eram taxados de bruxos quando descobriam a cura de alguma doença. Mesmo eles vivendo a peste negra que matou 2/3 da Europa, eles ainda acreditavam que a solução era rezar e exorcizar as pessoas. Na época do Renascimento cultural, a ciência foi resgatada, valorizada, muitos estudos foram aprofundados, abrindo espaço para esse campo aí de descoberta das vacinas. A primeira vacina registrada foi a da varíola, desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou que algumas pessoas que ficavam ordenhando vacas e que foram contaminadas por uma outra doença das vacas, a cowpox, ficaram imunes à varíola. E ambas essas doenças tinham semelhanças, formando pústulas ou feridas na pele com pus. Daí ele fez um experimento intencional com um menino de 8 anos. Ele pegou uma infecção da doença cowpox e inoculou na pele do menino, gerando uma infecção leve. E aí depois de um tempo ele fez a mesma coisa com uma infecção da varíola, inoculou na pele dele e ele não teve absolutamente nada. Daí ele foi repetindo essa aplicação em mais pessoas e confirmando que funcionava. Eles não tinham laboratório na época, para fazer esses testes, o negócio era mais precário. Bom, daí o pintor francês Eugène Ernest fez essa obra chamada Edward Jenner vacinando um garoto. Naquele momento, a varíola tinha uma taxa de mortalidade expressiva e hoje em dia as pessoas não morrem mais assim dessa doença graças à vacina. Mas ali na época as pessoas tiveram medo por conta do desconhecimento e informações falsas foram disseminadas também. O artista James Gillray fez uma gravura sobre isso, chamada The Cowpox, ou Os Efeitos Maravilhosos da Nova Inoculação. E nessa imagem, um médico prestes a vacinar uma mulher tem ao seu redor vários pacientes com erupções saindo da pele em formato de vaca, saindo por vários lugares do corpo. É uma obra satírica e me remete muito à fantasia contemporânea de que a vacina do Covid poderia causar mutações genéticas, transformar as pessoas em jacaré, enfim, coisas que já renderam também muitos memes e ilustrações. O termo vacina tem origem do latim e significa de vaca. Bom, gente, muitas águas já rolaram, inclusive no Rio de Janeiro teve a revolta da vacina, que foi uma reação da população à forma impositiva do governo de estabelecer a obrigatoriedade da vacinação. E também não era muito acessível, disponível informações sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Então teve uma semana com uma série de protestos que foi considerado o maior motim da história do Rio. Existe um livro chamado A Revolta da Vacina e o Negacionismo dos Positivistas, organizado pelo jornalista Eduardo Aguiar, que juntou mais de 300 edições de jornais que circulavam pela capital federal da época, com cartoons e ilustrações que disseminavam medo e revolta contra a vacina na população. Os jornais já tinham uma influência muito grande no que diz respeito à formação de opinião da massa. Bom, gente, a gente está hoje vivendo um momento histórico que vai ser para sempre lembrado e analisado enquanto tiver gente vivente nesse planeta, uma das maiores pandemias da história da humanidade com Covid-19, e ao mesmo tempo a gente está tendo um tempo recorde no que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas. A informação nunca foi tão acessível, mas ao mesmo tempo a desinformação também. As pessoas recebem um bombardeio de informações de todo tipo e muitas vezes não se questionam sobre a origem e veracidade delas. Com WhatsApp, com programas de edição de imagens, hoje em dia é muito fácil de divulgar informações falsas. Cabe a gente aprender a pesquisar as fontes e descobrir quais são as confiáveis, quais são os jornais sérios e por aí vai. Bom, e é claro que junto a tudo isso, a arte segue atuando e expressando todas essas nossas inquietações. Ainda no começo da pandemia, Eduardo Cobra, que é um dos maiores grafiteiros do Brasil, com obras espalhadas pelo mundo,
fez um mural em homenagem às vítimas do Covid, chamado Coexistência, com crianças de variadas etnias e religiões, trazendo uma mensagem de fé, esperança e união. Um tempo depois ele produziu uma obra apoiando as vacinas e presenteando o Instituto Butantan e a Fiocruz. São 2 telas que têm pintadas frascos de vacinas. Do primeiro saem borboletas e as asas delas têm as bandeiras dos países, representando toda essa liberdade que as vacinas podem proporcionar. Do outro sai um pássaro que se forma do próprio líquido, também expressando essa força de vida, liberdade, voo. Depois disso ele pintou um cilindro de oxigênio em desuso com a obra Respirar, fazendo parecer que é um cilindro transparente com uma árvore plantada no seu interior. Essa obra foi vendida por R$700 mil e esse dinheiro foi utilizado para a instalação de 2 usinas de oxigênio no estado do Amazonas, quando esse estado estava passando por uma escassez de oxigênio durante a segunda onda do coronavírus esse ano. Legal, né? Bom, gente, tem muita coisa no mundo da arte e da cultura que foi produzida nesse tempo de pandemia. Depois eu posso fazer um vídeo mais abrangente sobre arte e pandemia, mas nesse especificamente eu quero focar um pouco mais na vacina. Desde 2020 foram feitas várias projeções de videomapping ou projeção de vídeo mapeada no Cristo Redentor. Em um primeiro momento, quando a pandemia mal tinha chegado por aqui, foram projetadas as bandeiras dos países que tinham sido acometidos pela doença. Depois teve uma projeção com a frase "Rezemos juntos" em diversas línguas. Teve ele de máscara, incentivando o uso para a nossa proteção. E por fim foi projetada a frase "Vacina salva". Para incentivar a vacinação global também foi organizada uma exposição virtual com grandes artistas como Sebastião Salgado, Via Ferro e Vicky Muniz. Esses são alguns exemplos, gente, basicamente para mostrar como a arte está antenada em tudo. Se conectar com a arte é se conectar com o mundo, com as atualidades, com as percepções artísticas das nossas travessias nesse mundo. De certa forma, os artistas são porta-vozes da expressão de muita gente. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, comenta, deixa suas ideias, compartilha com quem você achar que pode se interessar. E lembra que você pode ser um apoiador do canal com contribuições mensais de qualquer valor através da plataforma Apoia-se, o link está aqui na descrição junto com outras informações. Um beijo e até mais!